Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 6, dos versículos 41 ao 51. João, que é um dos livros prediletos de muitas pessoas, que é um livro que muitos consideram profundo o suficiente, algumas vezes até mais profundo do que a carta aos Romanos, mas também é um livro que é caracterizado por ser raso o suficiente, fácil de entendimento para usá-los como para um novo convertido, até mesmo para o evangelismo. Nós vamos estudar um pouquinho agora o capítulo 6. Para isso vamos ler então os versículos 41 ao 51. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Lê a murmuração dos judeus, está escrito assim: Murmuravam, pois, dele os judeus porque dizera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Oremos mais uma vez. Senhor Deus amado, te pedimos agora que nos ilumine, nos ajude a compreender os teus ensinos e que a tua palavra, a palavra do teu Filho, Senhor, dita aqui neste sermão, que possamos compreendê-la e praticar todos os teus ensinos, Senhor. Reconhecer que só tu és Deus, Senhor, que o teu Filho se encarnou e se tornou homem aqui como nós, mas também Deus em sua natureza, Senhor. Te louvamos e te pedimos, Senhor, tua iluminação agora em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, esse é um capítulo bem interessante. O capítulo 6 está, na verdade, no centro de um debate lá do 4º para o 5º século, que é um debate entre Agostinho e Belágio. E também aqui tem uma das afirmações de Jesus que ele fala: eu sou o pão da vida. E esse eu sou aqui, ele é bem distinto, ele remete lá a Êxodo 3, versículos 14 e 15, onde Moisés pergunta para Deus, quando ele fala: o que eu direi, quem eu vou falar que está me enviando? Deus fala: eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou, Yahvé, esse é o nome de Deus. E Jesus aqui fala eu sou de uma forma tão característica que remete para este versículo, falando que Deus é divino. Aqui Jesus reconhece a sua identidade como Deus, como um ser divino. Ele tem tanto a natureza humana quanto também a natureza divina. Então, diferente de Mateus 16, como a gente conhecemos muito bem lá, a grande confissão de Pedro, que Jesus pergunta: quem dizem que sou? Aqui Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aqui Jesus está respondendo essa pergunta, ele está falando quem ele é, e ele afirma ser Deus. Então é isso que a gente vai estudar hoje. E para começar então, no versículo 41 e 42, a gente vê que os judeus eles estavam murmurando. Depois dele, os judeus, porque dizera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz descido do céu? Então, como você diz que a sua origem é divina, que a sua origem é do céu? Então, eles estavam murmurando. E o contexto deste capítulo, ele é bem interessante. Ele acaba, na verdade, esse capítulo falando que muitos dos discípulos abandonaram Jesus Cristo. Mas o início dele é bem diferente, bem distinto. Jesus ele faz aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, tem aquela multidão de 5 pessoas que estavam seguindo a Jesus. 5.000 pessoas, 5.000 homens, na verdade, se contarmos mulheres e crianças, era então um número bem maior. E Jesus alimenta toda aquela multidão. Ele cria, ele multiplica pães e peixes para alimentá-los. E a multidão deseja coroá-lo como o rei deles. Querem torná-lo rei sobre eles. Jesus, então, se distancia deles. Ele atravessa o mar, anda sobre as águas, chega do outro lado. E esses judeus, então, buscam a Jesus, vêm para onde ele vai,
e seguem ele. E quando eles chegam lá, eles tomam um susto, porque Jesus afirma, no versículo 26, do capítulo 6, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então vocês querem me tornar rei, mas vocês não me querem como rei sobre vocês de fato, vocês querem apenas um servo, alguém que provê pão para vocês, que sustente vocês. Então eles não querem Jesus realmente como um rei soberano sobre eles. E Jesus aqui fala em verdade, ele fala amém, amém, prestem atenção. Então ele ressalta aqui, usa a repetição para ressaltar, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Vocês não viram o sinal, vocês me querem simplesmente para sustentá-los. Então eles viram o milagre, eles viram aquele milagre da multiplicação, mas não viram o significado daquele milagre, para que aquele milagre apontava. Que Jesus, como ele fala, que ele é o pão da vida, ele é que vai sustentar espiritualmente, ele é a vida daquele povo, como o pão é sustento para a nossa carne, Jesus é o sustento para a nossa alma. E eles não viram esse sinal, esse significado desse milagre. Então Jesus dá um susto neles. E fala isso e contraria eles. No versículo 27 ainda fala, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então não queiram simplesmente o pão toda a vida de graça para vocês, mas trabalhai pelo pão espiritual, que o Filho do Homem vai prover para vocês. É interessante a gente ver aqui que Jesus Cristo coloca esse título sobre ele de Filho do Homem, nesse contexto em que eles querem torná-lo como rei. E Filho do Homem aqui não é um título de humildade, não é um título que aponta para a sua natureza humana, mas muito pelo contrário, é um título que nós vemos no Novo Testamento usado praticamente só por Jesus, se referindo a si mesmo. Mas no Antigo Testamento, lá em Daniel, que ele tira esse título, ele é colocado como um título de reino, de domínio. No Daniel capítulo 7, no 13 e 14, mostra o Filho do Homem, que dirigiu os anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então Jesus aqui já está dando um indicativo de que ele realmente é rei. Ele tem um domínio sobre todos os povos e sobre todas as nações, para que as nações e os povos o sirvam. Então Jesus já está indicando aqui a sua divindade. E eles continuam pedindo o pão terreno, eles continuam pedindo pelo seu sustento aqui na terra. E eles falam no versículo 31, nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Eles perguntam a Jesus, que sinal fazes para que creamos que tu és o Filho do Homem? Ele ainda cita um texto falando, Moisés nos deu pão, Moisés nos sustentou, então nos sustente também. Eles continuam insistindo neste sustento aqui terreno. Jesus então corrige eles. No versículo 32 fala, em verdade vos digo, de novo, prestem atenção, amém, amém, o que eu estou dizendo, tomem bastante cuidado. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, não é Moisés que o sustenta, o verdadeiro pão do céu é meu Deus quem vos dá. Então ele já corrige primeiro esse erro dos judeus. Não é Moisés, é Deus que o sustenta. E no 32 ele fala, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele já começa a apontar de novo para si. Ele é o verdadeiro pão, ele é o pão do céu que desce e dá vida ao mundo. Então nesse contexto, ele afirma que desceu do céu, e nesse contexto os judeus começam a murmurar e falam, analisam, olham para Jesus, verificam ele, não, esse cara aí, eu conheço o pai, eu conheço a mãe dele. Não pode ter vindo do céu, eu sei a origem dele. Ele é terreno, ele está abaixo de nós. Como é que ele se coloca agora acima de nós? Então começa lá querendo colocar Jesus como rei, depois que ele multiplica os pães, e agora começa a falar, você é terreno, você é inferior a nós, e começa a murmurar, como que dizem que desceu do céu. Então esse é o contexto que começa aqui o capítulo 6 de João. E Jesus responde, então, nos versículos 43 e 44, não murmureis entre vós, parem de murmurar. E ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E aqui a gente começa aí de novo para aquele centro do debate entre Agostinho e Pelágio, que basicamente é condependente da graça de Deus, nós somos para a nossa salvação. Quanto de Deus nós precisamos para que possamos obter a salvação? Precisamos de Deus? Pelágio afirmava que não precisávamos, que nós conseguiríamos obter a salvação sem Deus, sem a graça de Deus.
E Agostinho fala o contrário. Agostinho fala que nós somos totalmente dependentes de Deus, que por nós, pela nossa natureza, é impossível que cheguemos a Deus. É impossível que recebamos graça diante de Deus para ter a salvação. E Agostinho tem uma frase bem interessante. Ele fala: concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Falando para Deus, né? Então, concede-me o que me ordenas. Ou seja, eu não consigo fazer o que me ordenas. Concede-me o que ordenas e ordena o que quiseres, porque a tua vontade é santa, os teus mandamentos são perfeitos. Então, Agostinho já afirmava: só por ti que eu consigo fazer o que me ordenas. É um erro muito grande a gente pensar, que muitos têm esse erro, que só porque Deus ordenou, nós temos a capacidade natural de conseguir aquilo. Porque Deus fala: sede santos porque eu sou santo. Contudo, nós não conseguimos a santidade como a de Deus. Mesmo assim, Deus ordena. Tem vários livros que explicam muito bem essa questão de que só porque Deus ordena não quer dizer que nós temos essa capacidade natural. John Edwards escreveu um livro sobre livre-arbítrio que é muito bom, mas muito difícil de ler. Lutero escreveu um livro também que é muito conhecido, que é Nascido Escravo. Ele fala que a nossa vontade, a nossa natureza, ela sempre tende para o pecado, ela sempre tende para o mal, nunca tende para Deus. Que é exatamente o que Jesus Cristo fala aqui. Ele fala que ninguém, uma negativa universal aqui, ninguém de toda a raça humana pode vir a mim. Então, Jesus já afirma aqui uma das doutrinas que nós chamamos de doutrinas da graça, que estava no centro desse debate aqui, que chamamos de depravação total, ou depravação radical. Que é exatamente isso. Nós precisamos totalmente de Deus, porque por nossa natureza, por nós mesmos, é impossível que nos cheguemos a Cristo, é impossível que nos cheguemos a Deus. Nós não queremos, nós não desejamos, nós somos inimigos de Deus no nosso estado caído. É o que Jesus afirma aqui várias vezes, na verdade. No versículo 55 ele fala: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então a iniciativa aqui é sempre de Deus, é sempre do Pai, é o Pai que traz, é o Pai que concede, que nós cheguemos a Cristo Jesus. Nós vemos isso várias vezes no próprio Evangelho segundo João. A gente lá no primeiro capítulo, no versículo 10, João afirma ali que o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então a gente tem um primeiro problema, que é o da ignorância. Nós não conhecemos a Deus, nós não sabemos quem é o Deus verdadeiro, nós não conhecemos quem é o Criador de fato. Em Romanos a gente vê muito no início que nós, pela natureza, a natureza intiga a Deus, pela natureza nós sabemos que Deus existe, que existe um Criador. Contudo, em Romanos mesmo fala que a natureza é incapaz de apontar para o Deus vivo e verdadeiro, para Cristo Jesus, apontar para que conheçamos de fato, aprofundeça quem é a sua natureza, o seu caráter. Só pela natureza nós sabemos que Deus existe, mas não sabemos quem Ele é e qual a sua vontade para nós. Então nós precisamos de Deus, nós precisamos ser ensinados por Deus, como nós veremos aqui. Então nós precisamos que Deus nos mostre o caminho e nos diga como andar. Então o primeiro problema é a ignorância. O segundo problema, que a gente vê em João 3,3, também um capítulo bem conhecido, Jesus fala: em verdade eu te digo, de novo, amém, amém, prestem atenção, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então somos cegos, não podemos ver o reino de Deus, nós não conseguimos ver o reino de Deus. Só há uma maneira de ver o reino de Deus, que é nascer de novo. E aqui, qual que é o nosso papel no nascimento? O que nós fizemos para ajudar no nosso nascimento? No primeiro nascimento, nada. No segundo nascimento, também nada. Isso não depende de nós. Nós somos nós que ajudamos, que nos esforçamos para nascer de novo. Mas isso acontece a nós, é por Deus, pelo seu Espírito Santo, como fala aqui o Espírito Santo, colocado como água, como lavar regenerador do Espírito Santo, e como vento, o vento que sobra onde quer. Então nós não temos controle sobre o nosso nascimento do Espírito, nem no nascimento da carne, nem no nascimento do Espírito. E por isso somos cegos espiritualmente. E a segunda parte, também, o terceiro problema, que a gente vê ainda no capítulo 3, é porque nós, de fato, odiamos a Deus. No versículo 20, fala: pois todo aquele que pratica o mal, e a pergunta é: quem pratica o mal? Todos praticamos o mal. Todos nascemos em pecado.
Ele fala, todo que pratica o mal aborrece a luz, e aborrece aqui é odeia. Todo que pratica o mal odeia a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Então, nosso estado natural é de ódio para com Deus, nós odiamos a luz, porque as nossas obras são más. Então, nós somos ignorantes, cegos e odiamos. O segundo ponto ainda, em João capítulo 5, versículo 25, é que estamos mortos. Jesus fala, em verdade eu vos digo, de novo, amém, amém, prestem atenção, que vem a hora, e já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui não está falando da ressurreição nos últimos tempos, no último dia de Cristo Jesus, mais para frente ele fala, mas aqui está falando da nossa morte espiritual, e da nossa ressurreição espiritual, do nosso nascimento pelo Espírito. Então nós estamos mortos dos nossos delitos e mortos dos nossos pecados. Então o morto não pode se aproximar para Deus. Uma visão que muitos têm é que Deus olha na eternidade, olha no futuro, vê quem vai aceitar a sua palavra, entrega a sua palavra para aquela pessoa, mas não adianta, por mais que Deus olhasse profundamente no futuro, nenhum morto aceitaria a sua palavra, nenhum morto levantaria a mão e falaria, eu aceito a Cristo. É impossível, porque morto não pode fazer nada. Então estamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Um outro problema também é que nós somos escravos do pecado. No capítulo 8, versículo 34, Jesus Cristo fala, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, de novo, prestem atenção, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então somos, por natureza, escravos do pecado. A nossa vontade está escrava do pecado. E só quem comete pecado, é claro. E quem comete pecado? De novo, Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, nascidos de homem e de mulher, pecaram. Só Cristo, que é nascido de Deus, que não tinha pecado. Todos os outros homens pecaram e carecem da glória de Deus e, portanto, são escravos do pecado. No versículo 43 desse capítulo 8, 43, ele ainda fala, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Então Jesus falando, o mestre dos mestres, aquele que conhece o coração, que tem todo o entendimento, toda a sabedoria, como é que ele não consegue se comunicar a nós? Por que nós não compreendemos a sua linguagem? Ele fala, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A nossa natureza é incapaz de ouvir a palavra de Cristo. Nós somos surdos espiritualmente. Nós não temos a habilidade natural para ouvir a Cristo Jesus, ouvir a sua palavra. No 47 ele fala de novo, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então todo que não é de Deus não consegue ouvir a palavra de Deus. Ainda mais, nós somos não somente escravos do pecado, mas escravos de Satanás. No versículo 44, ele fala, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então ele fala, todo que não é nascido de Deus tem como pai o diabo, tem como pai a mentira, quer satisfazer os desejos de Satanás. Então nós somos naturalmente incapazes de chegar a Deus. Por isso que nós falamos que temos uma depravação total. Não tem nenhuma possibilidade de nosso estado natural, de nós escolhermos a Deus, de nós querermos a Deus, de nós desejarmos as coisas de Deus. Muito pelo contrário, odiamos a Deus, somos inimigos de Deus, nós queremos fugir da luz, queremos e amamos as trevas, até que Deus intervenha. Jeremias 13, 23 também tem um versículo muito interessante que fala, pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leobardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, não podemos fazer o bem, nós estamos acostumados a fazer o mal, porque nascemos em pecado e desejamos o mal, somos pecadores. Então é impossível chegar a Deus por nós mesmos, não tem nenhuma possibilidade. Voltando então para o capítulo 6,
No versículo 44, Jesus fala que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E aqui trouxer também é uma palavra muito interessante, que na verdade ela quer dizer compelir, arrastar. É a mesma palavra que é usada, por exemplo, quando arrastou Paulo para a prisão. Essa palavra que é usada aqui, que na verdade é um chamado irresistível. É uma forma que Deus traz que é impossível resistir. É um chamado tão eficaz que é impossível que alguém não chegue a Deus. Por isso que fala, todo o que o Pai me dar, esse virá. No versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, todos, esse virá a mim. Não tem um que não vá. Todos os que o Pai escolheu na eternidade, predestinou, esses irão a Cristo Jesus. Todos irão, serão trazidos com essa força irresistível. Ninguém poderá irresistir ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá em Isaías 53 fala que ele verá o penoso fruto do seu trabalho e ficará o quê? Satisfeito. Ele ficará satisfeito porque foi eficaz. Todos por aquele quem Jesus Cristo morreu serão salvos, todos. Jesus não morreu com uma possibilidade para que todos possam alcançar a salvação, mas por todos por quem ele morreu serão salvos. Todo o seu penoso trabalho ficará satisfeito. 100% das pessoas por quem Jesus morreu serão salvas. Não há um que escape. Que é isso que nós vemos no versículo em seguida, no 45 do capítulo 6. Jesus fala, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, todos os que são ensinados por Deus, eles vão a Jesus Cristo. É quando a gente volta lá naquela pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, né? Quem dizem que sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus Cristo falou para Pedro? Jesus abençoou a Pedro, falando que não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas foi pelo Pai que te revelou. É Mateus 16, 17. E tem um sermão muito bom também do Jonathan Edwards, que é só sobre esse versículo, Mateus 16, 17, que se chama Luz Divina e Sobrenatural. Imediatamente, quer dizer, sem nenhum meio, imediatamente comunicada à nossa alma pelo Espírito de Deus, demonstrada como uma doutrina escriturística e racional. Então, isso tudo é o nome do sermão. Procurem depois, leiam ele, podem procurar só como a luz divina e sobrenatural. É um sermão muito bom que fala como o Espírito Santo é necessário para que possamos atingir o conhecimento de Deus, o conhecimento necessário para a nossa salvação. E é o que nós vemos também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que é um capítulo inteiro que Paulo dedica para falar sobre isso. Ele fala sobre a sua pregação e em que consiste a sua pregação e qual o papel do Espírito Santo. Ele começa falando, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, o que ele não fez foi pregar com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado, que é o motivo que nós veremos depois de toda a murmuração continuar, porque Jesus Cristo é o pão que será dado por nós, que vai morrer, que será crucificado, e o Messias que eles estavam esperando como rei, como libertador, morrer era algo inaceitável. Então Paulo fala aqui que ele prega a Jesus e a este crucificado, ao Messias que morreu e ressuscitou por nós. E ele continua falando que a minha pregação não consistirá em linguagem persuasiva, no versículo 4, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, para que não se apoiasse nessas coisas temporárias e terrenas, mas sim no poder de Deus, no Espírito de Deus. Contudo, isso não quer dizer que abandonamos a razão, muito pelo contrário. No versículo 6 ele fala que expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que reduzem a nata. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. É o que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A nossa salvação, a vinda de Cristo, que viria, seria homem, se encarnaria, morreria por nós, levaria os nossos pecados e ressuscitaria. Seria a oferta pelos nossos pecados.
E ele fala, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, se soubessem que Jesus Cristo era o Deus encarnado, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E no 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que Paulo está falando aqui? Que é impossível conhecer a Deus, impossível conhecer os planos de Deus? Não, no 10 ele afirma, mas Deus nolo revelou. Por quem? Pelo Espírito de Deus, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito de Deus nos revela todas as coisas, nos revela quem é Deus, nos revela o seu poder, a sua maravilha, a sua graça, com a sua misericórdia para conosco. Então, nesse capítulo Paulo fala bastante sobre o Espírito Santo de Deus, que nos ilumina, que nos abre os olhos, que nos regenera para que possamos enxergar a Cristo, para que possamos ouvir a Cristo, para que possamos amar a Cristo. Então é só pelo poder do Espírito Santo, só pelo Deus nos ensinando através do seu Espírito. E chegamos então a outra parte de uma doutrina também que chamamos da eleição soberana de Deus, da sua predestinação, que Deus escolheu desde a eternidade aqueles que seriam ensinados por Ele, aqueles que seriam vivificados e ouviriam a Deus e iriam a Jesus Cristo. Nós vemos isso no versículo 37. Primeiro ele fala que todo aquele que o Pai me dá, primeiro na eternidade o Pai deu um conjunto de pessoas a Cristo, depois que essas pessoas iriam a Cristo. Então, na eternidade, Deus Pai já deu a Jesus Cristo os seus eleitos. E Jesus fala que de modo nenhum os lançarei fora. Então, primeiro o Pai dá, depois eles vão ao Filho. Voltando lá no capítulo 1 de João também, João 1, 12 e 13, o apóstolo João afirma, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o 13, então, ele afirma algo que é muito chocante para muitas pessoas, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então, o que ele está falando aqui? Que o nascimento não dependeu de você, da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem. Não é por sua vontade que você nasceu de novo, que você aceitou a Jesus Cristo e se tornou filho de Deus. Mas ele fala, mas de Deus. Foi pela vontade de Deus que nós nos tornamos filhos de Deus. Deus que nos adotou, não que nós chegamos lá e forçamos uma adoção. Muito pelo contrário. É só pela vontade de Deus. Ele afirma categoricamente, não é pela vontade humana, não é por carne, não é por sangue, é somente por Deus. No capítulo 15 de João também, capítulo 15, 16 e 19, ele fala de novo, bem claro. Jesus fala, não foste vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então, 16 e 19, no 19 ele fala de novo, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus nos escolheu, nos tirou do mundo, nos separou do mundo. É Deus quem escolhe, não somos nós. E no 17:9, na oração sacerdotal de Jesus, ele também afirma, o 8 também, né? Porque eles têm transmitido a palavra que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, reconheceram que Jesus Cristo é o Deus soberano e eterno, e creram que tu me enviaste, que eu vou enviado pelo Pai. E no 9 ele fala, é por esses que creem em mim, é por eles que eu rogo. E fala, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Então, de novo, é os que o Pai deu. Ele não roga por todos, ele não roga pela humanidade, ele não ora para todos, ele ora somente para aquele grupo específico que o Pai deu para ele, que foi escolhido na eternidade. Então, aqui é bem claro, quando Jesus afirma na sua oração sacerdotal, que ele não ora por todos.
ele não deseja a salvação de todos, porque se ele desejasse, todos seriam salvos, seria universalismo. Muito pelo contrário, ele salva somente aqueles que o Pai o deu. Então ele não ora por outros. E também nós vemos que é uma salvação definitiva. Aqueles que o Pai escolheu, esses irão a Cristo, de uma vez por todas, nenhum deles. Como fala no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É definitivo. No 40 também, ele fala, de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho, que olhar o Filho, contemplar o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então, todo aquele que ver o Filho, que crer em Jesus Cristo, esse ressuscitará e terá a vida eterna. Todo mundo. No capítulo 10 também, que é um dos principais capítulos nesse tema também, versículo 27 ao 29, Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, de novo, elas têm a capacidade agora de ouvir. As ovelhas que Deus separou e escolheu, elas ouvem a voz de Cristo. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então, nós estamos na mão do Filho, nós estamos na mão do Pai. Quem é maior que o Pai? Quem é maior que o Filho que possa abrir a mão dos dois e nos tirar e nos arrancar de lá? Não há ninguém maior, como Jesus fala. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E Deus nos guarda seguramente, definitivamente, em sua mão. Então é impossível também que possamos perder a salvação. Todos os que foram eleitos por Deus irão sem dúvida a Cristo, contemplarão a Jesus Cristo, e crerão nele, crerão que ele é o Filho de Deus, crerão que ele é o único nome pelo que importa que seja salvo. E Spurgeon tem uma frase também muito conhecida sobre esse assunto. Ele fala que Noé caiu dentro da arca muitas vezes, mas Noé nunca caiu para fora da arca, ele nunca caiu para fora da salvação. Então Spurgeon fala que muitas vezes nós pecamos, caímos, mas nunca definitivamente, nós sempre voltamos para o Pai, sempre voltamos para Jesus Cristo, nunca caímos nesse estado de graça diante de Deus. Então, a nossa salvação é definitiva. Então, aqui nós vemos que todos os que são ensinados por Deus, todos esses vão ao Pai. E nenhum deles será lançado fora. 46 ele fala, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem. No 50 também ele fala de novo, esse é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Então ele fala que, voltando à sua origem, Jesus volta a afirmar aquilo que os judeus estavam murmurando, que a sua origem é no céu, que a sua origem é na eternidade, que a sua origem é do lado do Pai, que Jesus Cristo é Deus, ele é divino. Ele não afirma aqui que ele veio de Belém ou de Nazaré, ele afirma aqui que a origem dele, na verdade, não tem princípio, ele é eterno, ele estava com Deus desde a eternidade. E ele fala da sua descida, e na sua descida também a gente lembra bastante, em João capítulo 3, 11 a 13, ele fala em verdade de Tico, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí ele fala, ora, ninguém subiu ao céu, ninguém ascende ao céu, senão aquele que de lá desceu. Então a sua ascensão, que nós tratamos bastante no Novo Testamento, a ascensão de Cristo, a sua coroação, o seu domínio, ele assentado à destra de Pai como nosso intercessor, ele liga aqui com a sua descida. Aí ele fala que só ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ele fala que das coisas celestiais, das coisas que ele viu, ele afirma porque ele desceu do céu. Ele é aquele que desceu do céu de fato, ele, o que subiu do céu. Ele fala que ninguém sobe ao céu no sentido que, bem específico, de que ninguém ascende ao céu com esse propósito de ser coroado, de ter o domínio de todo o universo, de ser o nosso intercessor, porque nós subiremos ao céu também, nós estaremos com Cristo por toda a eternidade nesse sentido, mas como Rei, como Senhor de toda a criação, somente Jesus Cristo sobe ao céu. E ele liga isso com a sua descida. Então ele desceu do céu e por isso ele testifica das coisas de Deus, ele testifica das coisas celestiais. Ele pode afirmar com certeza
a vontade de Deus, porque Ele é Deus e Ele desceu do céu. Por isso que é muitas vezes difícil acreditar também nessas pessoas que dizem que foram ao céu, subiram ao céu, tiveram uma experiência qualquer de quase morte, alguma coisa assim, subiu ao céu e volta para nos trazer uma mensagem. Jesus afirma aqui que isso aqui é exclusivo dele, só ele que subiu ao céu. É o que antes desceu e nos ensina e nos testifica das coisas celestiais. Nós temos Paulo que fala que foi ao terceiro céu, mas o que ele diz sobre lá? Ele fala que é impossível, é incapaz de falar qualquer coisa sobre essa experiência que ele teve do terceiro céu. Então, se qualquer um chegar falando que tem uma mensagem, que foi ao céu e tem uma mensagem para você, se não é Cristo, não acreditem. Só Jesus Cristo que tem essa exclusividade, só Ele que desce para nos ensinar. E no versículo 48, finalmente ele afirma: eu sou o pão da vida. Então ele volta aqui àquilo que ele afirma lá no 35, que ele é o pão, que eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Então ele volta a afirmar bem claramente, especialmente para os judeus naquela época, ninguém deixou isso passar desapercebido. Ele afirma que eu sou. Ele é o Deus, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus de nossos pais, Ele é o Deus verdadeiro. Ele afirma que a sua divindade, e coloca essa característica de bom, Ele é o pão da vida, Ele é o Deus que é o pão da vida, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa vida verdadeira, é a analogia que nós falamos, que Cristo é para a nossa alma, que o pão é para o nosso corpo. Ele é o verdadeiro sustento, mas para frente ele fala que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Então, Jesus Cristo afirma a sua divindade e nos coloca como pão da vida, como nosso sustento, como a nossa vida verdadeira. E notem algumas coisas aqui. A primeira é a exclusividade. Jesus Cristo fala que é o quê? É um pão da vida? Algum pão da vida? Jesus Cristo fala que Ele é o pão da vida, o único pão da vida, o único que nos pode dar vida. Não há outro, não existe outra vida, não existe outra forma de obter vida. Jesus Cristo é único, é exclusivo, não existe outro caminho. E nós vemos isso, por exemplo, em João 15:5. Ele afirma: eu sou a videira, que tem um outro eu sou. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. Fora dele, fora da videira verdadeira, nós não podemos nada. Nós não podemos sobreviver fora de Cristo. Em Atos 4:12, o que Pedro afirma? Quantos nomes há debaixo da terra pelo qual importa que sejamos salvos? Pedro afirma que não há nenhum outro nome. Ele ainda coloca na negativa e enfatiza que não há nenhum outro nome, só um pelo qual importa que sejamos salvos, que é Jesus Cristo. Ele é o único meio, ele é o único mediador. Em 1 Timóteo também nós vemos que há quantos deuses? Apenas um. Há um só Deus. E quantos mediadores entre Deus e homem? Também apenas só um. Há só um mediador, a saber, Jesus Cristo. Ele é exclusivo. A nossa religião, o cristianismo, se coloca como exclusivo. Nós não aceitamos que há outro caminho para Deus, não há outro caminho para a salvação. Existe somente um caminho. Eu sou um outro. São 7 eu sous que temos na Bíblia, que temos no Evangelho segundo João. E o outro deles é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra vida, não há verdade além da verdade de Deus e não há outro caminho além de Jesus Cristo. Então nós reconhecemos, porque Deus revelou a nós, que só há um meio, que é Jesus Cristo. Não existe outro meio de alcançar a salvação. Não tem, como Pelágio falava lá, sem Jesus Cristo não há, seria possível alcançar a salvação. Não há outro meio. Só existe um mediador. Só existe uma forma de nos chegarmos ao Pai, que é por meio de Jesus Cristo. Outro detalhe também é a suficiência de Cristo. Nós vemos que no 35 ele fala que é o pão da vida. Quem comer desse pão não haverá mais o quê? Fome. Quem comer desse pão não terá mais sede. Deus é suficiente, é um sustento permanente, eterno, é uma fonte a jorrar para toda a eternidade. Ele contrasta isso aqui no versículo 49, ele fala que vossos pais, o pão que eles estavam falando lá, o maná, vossos pais que comeram esse maná no deserto, eles morreram. O meu pão, o pão que eu sou, o pão da vida, é bem diferente desse pão, dessa parte terrena que vocês estão pensando. Quem comer de mim, quem se alimentar de mim, terá uma vida plena.
e uma vida eterna, sem fim, por toda a eternidade, para todo sempre. Então ele é suficiente, pleno. Colossenses 2 fala que habita corporalmente em Jesus Cristo toda a plenitude da divindade. Ele é totalmente suficiente, muito diferente desse pão que vocês estão pensando, desse maná que Deus deu no deserto, era só temporário, era um sustento temporário. Então Jesus Cristo afirma que não haverá mais fome, não haverá mais sede, porque Ele é a nossa vida, uma vida plena. Então não haverá mais necessidade. Ele não fala dessas necessidades temporais básicas, como fome e sede que nós temos, que precisamos comer um pão, mas ele fala das necessidades de fato eternas. Esse vazio que nós temos será completo, nós não teremos mais necessidade de voltar para o mundo, não teremos mais necessidade desses desejos da carne, o vazio da nossa alma finalmente estará completo por toda a eternidade. Ele será nosso sustento eterno, a nossa vida eterna, que é impossível perder essa vida, é impossível perder qualquer ano que seja dessa vida. E de novo tem uma frase de Agostinho também que é essa bem conhecida, que ele fala: viseste-nos para ti, inquieto está o nosso coração até repousar em ti. Então só depois que repousamos em Cristo, que essa necessidade, que esse desejo é satisfeito. Só depois que estamos de fato em Deus, no coração do Pai, que toda essa inquietude do nosso coração ficará em paz. É só em Jesus Cristo. Então essa necessidade nunca mais teremos, estaremos para sempre, toda a eternidade. Não só depois que morrermos, mas aqui e agora. Deus prometeu um consolador para nós. Quando Jesus subiu, Ele não enviou um consolador para nós, o Espírito Santo, que está conosco, confortando a nós com força por toda a nossa caminhada, por toda a nossa vida. Deus está conosco. Não há necessidade de mais nada, porque a graça de Deus nos basta. Então, desde agora, desde este momento que fomos escolhidos e levados diante do Pai, nós estamos no seu braço forte, que ninguém pode nos tirar de lá, ninguém pode nos arrebatar do Pai. E caminhando para o fim, no versículo 51, ele fala que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É que ele começa a falar então da sua morte. Ele fala várias vezes que nós precisamos nos alimentar de Cristo, que Ele é o pão que se entrega para nós, a carne dele é entregue para nós. Ele vai morrer naquela cruz e cabe a nós fazer o quê? Ele fala que todo o que ver o Filho, todo aquele que contemplar o Filho e crer nele será salvo. Então o pão, quando a gente tem um pão, não adianta nada contemplar aquele pão, ficar só olhando aquele pão. Nós só podemos nos apropriar do benefício do pão, do sustento do pão, quando nós fazemos o quê? Quando nós nos alimentamos dele. E Jesus afirma que várias vezes, dos 51 para frente, que é necessário comer desse pão, que é necessário se alimentar de Jesus Cristo. E obviamente ele não está falando aqui de canibalismo, mas de crer, de realmente ter essa parte de aceitar o Filho, aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador, reconhecer, contemplá-lo e não somente admirar a Cristo à distância. Isso o mundo hoje em dia faz muito bem, admiram a Jesus Cristo de uma forma ímpar, porque antigamente todos aqui odiavam Jesus Cristo. Nós vemos no final aqui como muitos abandonaram a Jesus Cristo, como o mundo o odiava a ponto de matá-lo. Hoje em dia, contudo, muitas pessoas admiram, mas à distância. Quando perguntam quem é Jesus Cristo, se Jesus Cristo fizer essa pergunta, quem dizem que sou? É um grande psicólogo, é uma pessoa admirável, é uma pessoa muito espiritual e etc. Mas não adianta nada admirar a Jesus Cristo à distância. Nós precisamos nos alimentar dele, nós precisamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Quer falar lá 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, de novo, amém, amém. Prestem bastante atenção. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Imagino quão chocante isso é para aquelas pessoas que estão ouvindo lá. Tanto que elas falam, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Especialmente o judeu, que era proibido até de beber sangue. Jesus Cristo fala que é algo extremamente chocante para eles. Mas ele afirma categoricamente de novo, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Você não terá a vida eterna. Somente aquele que come da minha carne, que bebe do meu sangue, esse eu ressuscitarei no último dia. Esse será salvo. Então nós precisamos não apenas ver a Cristo, não simplesmente admirar a Cristo, mas nos alimentarmos dele.
Por isso que nessa igreja nós pregamos a palavra de Deus, por isso que nessa igreja nós sempre abrimos a palavra de Deus e tentamos expô-la com toda a seriedade possível, muitas vezes sequencialmente, para que nada passe desapercebido, para que nada seja deixado de lado, porque só assim nos alimentamos de Cristo, só assim nos alimentamos na sua palavra, só assim que nós temos vida eterna, se alimentando de Jesus Cristo. O que realmente não é popular, como nós vimos aqui, o que acontece realmente é que muitos acham duro esse discurso. Muitas vezes, quando temos uma pregação fiel, verdadeira da palavra, o sentimento das pessoas é que esse discurso é muito duro, que isso não convém à nossa realidade, não convém a nós. E o que acontece é que muitos abandonam, como abandonaram Jesus Cristo. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus ainda pergunta para os 12 lá que sobraram: e vocês? Mas vocês também vão se retirar? Aí Simão Pedro responde lá pelo grupo, no versículo 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então nós cremos, nós conhecemos que o Senhor, o Pai, o Espírito Santo revelou a Cristo para eles. Então que possamos ter isso em mente, que não adianta admirar a Cristo, não adianta achar que essa religião é bonita, tem uma ética tranquila, que é admirável, mas pelo contrário, nós devemos vivê-la, carregar a nossa cruz, se alimentar de Cristo dia após dia. Nós precisamos de Cristo, nós dependemos totalmente desse pão, o pão da vida. Amém? Vamos nos levantar de novo então?